Então, sal seria de fato uma causa de hipertensão e problemas de saúde? É uma dúvida muito comum. Posso, não posso, quanto tirar? E o sal light? Ah, mas eu ouvi um doutor lá, fulano, na internet, que disse que água com sal de manhã baixa a pressão arterial. Será mesmo? Seria o sal um vilão ou o herói? Estaríamos olhando talvez o cristal branco errado e o grande causador de doença cardiometabólica seria o açúcar? Bem, esse assunto ele não é tão simples assim. Eu vou tentar desmistificar rapidamente. O sal ou cloreto de sódio, que tanto dá sabor aos nossos alimentos, é um mineral essencial, ou seja, nós temos uma necessidade absoluta dele para sobreviver. Ele atua no controle do volume do sangue, do equilíbrio geral de fluidos do corpo, tem uma função primordial no funcionamento dos nervos e músculos, por exemplo. E os níveis, eles são rigidamente controlados, regulados pelos nossos rins e pelo paladar. Já o açúcar e os demais carboidratos refinados aumentam muito a produção de insulina, e isso cronicamente leva à resistência à insulina e à liberação de cada vez mais insulina. E uma das ações desse hormônio, principalmente quando muito alto, é reabsorver sódio a nível do rim, além de aumentar a resistência arterial periférica, que causa a hipertensão arterial sistêmica. Se já não bastasse, também a insulina alta, a resistência insulínica causa fígado gorduroso, alterações de partículas lipídicas aterogênicas, o LDL pequeno denso, triglicerídeo, enfim, risco cardiovascular. Uma dieta rica em açúcar pode desencadear um aumento de pressão arterial quase o dobro do que observado com dietas ricas em sal. Hipertensão, obviamente, é um dos mais significativos fatores de risco cardiovascular. Isso todo mundo sabe. Seria então alegadamente uma condição metabólica por resistência insulínica e o sal nada tem a ver sobre isso? Essa é a grande questão. As recomendações de baixo teor de sal se baseiam principalmente em estudos clínicos que mostram quedas de pressão muito discretas, com a restrição de sal menos do que 3 milímetros de mercúrio na pressão sistólica, 1,5 milímetro na pressão diastólica. Por exemplo, uma pressão 13 por 8, se restringir sal vai virar 127 por 78. Em média, é uma redução discreta. No entanto, existe um subconjunto de pessoas chamado de sal sensíveis que tem quedas mais expressivas e relevantes na pressão 5 a restrição de sal. Esses indivíduos geralmente eles são mais idosos, mais resistentes à insulina, têm uma função renal prejudicada, Sem dúvida, nesses casos vale a pena a restrição. E nada como testar. Restrinja o sal e observa como fica a tua pressão. Se ela de fato cair, pode ser que você seja sal sensível e vale a pena sim restringir o sal. Mas se você não tiver pressão alta e for saudável, talvez apenas confiar no paladar e nos rins, você vai naturalmente refutar aquelas comidas mais salgadas e se passar do ponto, um rim saudável, ele dá conta do recado para expelir o excedente de sódio na urina. Agora aqui que vem uma grande pegadinha, tá? Existem alimentos que são carregados em sal e em açúcar e fica muito mascarado o sabor salgado ou doce. São os alimentos processados, por exemplo, sorvetes, biscoitos, molho prontos, Minha opinião, ela é de concordância com um cardiologista muito famoso chamado Dr. Di Niccolo Antonio. Os alimentos processados, ricos em sal e açúcar, por vezes mascarado, são de fato grande vilão. Dr. Di Niccolo Antonio argumenta no seu livro que restringir sal demais pode levar inadvertidamente ao consumo de alimento processado e, como consequência, diabetes, obesidade, síndrome metabólica e, como eu já expliquei, a hipertensão. 3 dicas finais então, pessoal. Olha só. Evita a todo custo alimento processado industrializado. Número 2. Se fores hipertenso, teste se não é uma pessoa sal sensível, ou seja, faça restrição de sal e veja como se comporta a pressão arterial. E a dica número 3, pessoal, troquem o sal convencional ali da tua casa pelo sal light. É um sal que tem 50% cloreto de sódio, 50% cloreto de potássio. Além de restringir o sódio,
é uma maneira de suplementar potássio. Vários estudos já mostram uma queda de pressão arterial com essa alternativa, né, com a suplementação de potássio. Olha só, para finalizar esse estudo, que tem um resultado muito espantoso, né, um ensaio clínico de 21 mil chineses, publicado em 2021, idade média de 65 anos, majoritariamente pessoas doentes, hipertensas e a maioria com histórico de AVC, de derrame, foram acompanhados durante 5 anos. Metade dos pacientes foram randomizados para um sal convencional. A outra metade foi randomizada para um tipo de sal light com 25% de cloreto de potássio. O grupo do sal light teve uma redução de mortalidade de 12%, uma redução de AVC de 14% e uma redução de eventos cardiovasculares como infarto de 13%. Não foi mostrado eventos adversos relacionados a níveis de potássio alto no sangue. Um resultado espetacular, não? No entanto, enfatizo, né, que realmente existe uma contraindicação do sal light para pessoas com doença renal crônica ou algumas condições médicas, como o uso de alguns diuréticos, enfim, que tem que ser averiguado com o seu médico. Um grande abraço.